Fala pessoal, tudo bem? Tá chegando ao fim, né, a nossa Masterclass. Tenho certeza que não é o fim dos nossos encontros, eu tenho certeza que você continuará se encontrando comigo lá no curso Loja de Sucesso. E pessoal, eu queria conversar com vocês antes de dar início à aula. Eu não tô com nenhum roteiro formado aqui, eu tô com o computador na minha frente. Anotado só algumas coisas que eu não posso esquecer de falar para vocês. Mas eu tô querendo conversar aqui com você, né, de empreendedor para empreendedor. Eu resolvi fazer essas 3 aulas, né? Eu tenho absoluta convicção que eu não vou conseguir resolver o problema de vocês, né? Se você tiver com algum problema aí, em 3 aulas, né? Mas por que eu gravei essas 3 aulas bem divididas, né, em assuntos específicos? Porque eu acredito que hoje, para você ter sucesso na internet, sucesso em um negócio virtual, você precisa ter essas 3 bases, né? Você precisa saber e entender o seu público, você precisa saber vender online, fechar uma venda e principalmente saber, né, fazer uma boa gestão financeira. Hoje eu vejo que muitas pessoas na internet ensinam vocês somente a vender. Isso eu sempre falo no meu Instagram. E poucas pessoas ensinam vocês a cuidar do dinheiro de vocês, a cuidar da parte financeira do negócio de vocês. Eu já passei por muito, né, disso no começo do empreendedorismo. Eu sei como acontece, principalmente com você que está começando agora. A gente só está, né, em busca de vender, ganhar dinheiro, e poucas vezes passa na nossa cabeça que a gente precisa aprender a cuidar desse dinheiro. Nesses 8 anos que eu tô aí no empreendedorismo, eu já ganhei muito dinheiro, já perdi muito dinheiro por conta de falta de gestão financeira. E eu tive que perder muito, eu tive que errar muito para aprender, né, que é uma parte importante de uma empresa. Eu, né, como empreendedor, como consultor, né, com o trabalho que eu faço através das redes sociais, eu nunca prometi, né, resultados, eu nunca prometi coisas fora da realidade, né? Aqui eu tô sendo bem sincero com vocês, transparente desde o início. Fiz o grupo, né, no WhatsApp, a comunidade MSO. Passei um relatório, né, coloquei ali a programação do curso. Em nenhum momento eu vendo isso para as pessoas que me seguem. Vocês terão resultados grandiosos em pouco tempo. Essa terceira aula da Masterclass poderia ser uma aula eu passando alguma estratégia de venda, falando que vocês teriam resultados absurdos, falando que se você comprasse o curso você venderia 10 mil em um mês, mas eu não faço isso, né? Eu gosto de ser transparente. Por quê? Porque para mim uma empresa de sucesso é uma empresa bem estruturada, é uma empresa que tem uma boa gestão financeira, é uma empresa que tem uma boa gestão, né, de pessoas, é uma empresa que sabe comprar bem, que sabe vender bem, que sabe se relacionar com o seu público, né? Então hoje eu vejo muita gente vendendo nessa história de se você fizer isso você vai vender tanto, se você fizer aquilo você vai vender tanto. E eu não quero isso. Eu quero ensinar para vocês o que é o empreendedorismo real, né? O que é o empreendedorismo brasileiro, né? O empreendedorismo brasileiro, para quem já empreende sabe como é. A gente tem um dos países mais empreendedores do mundo, mas uns países também mais isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero ensinar você sim a criar uma loja de sucesso, a ter um negócio de sucesso, mas com uma boa estrutura, né? Eu quero sim que você tenha resultados rápidos. No curso vocês verão isso, né? Como vocês conseguem ter resultados com vendas, né, que consigam ter um faturamento, um giro rápido, mas eu quero sempre focar, né, no longo prazo, para que vocês consigam crescer, consigam ter caixa, consigam expandir os negócios de vocês. Hoje nada é fácil, né? A gente nunca ganhou nada fácil na vida, e não é com o negócio, não é com a proposta milagrosa, não é com a fórmula mágica que vocês vão conseguir. Então é isso, né? É isso que eu tô fazendo aqui com vocês. Eu quero mostrar os 3 passos principais para um negócio. Eu quero dar uma pincelada nesses assuntos, né? Como vocês viram na aula de público-alvo, como vocês viram na aula de vendas. Aquela aula de vendas é um pouquinho do que vai estar dentro do curso. Existem várias estratégias para vocês. A aula de público-alvo também vai estar com mais detalhes também dentro do curso. E é exatamente isso que eu quero passar para vocês, tá? Eu queria conversar aqui, né, e ser bem sincero também. Então eu peço, né, para que você assista esse vídeo até o final. Lá no final eu vou falar como é que vai funcionar, né, a abertura do carrinho. Eu vou estar abrindo o carrinho hoje, tá? Assim que vocês encerrarem a aula, já corre lá, vai ter bônus
para as pessoas que estão dentro do grupo, né, a cupom aliás, e vai ter cupom para vocês também aqui, tá? Eu sugiro vocês entrarem no grupo que vocês vão conseguir aí um valor muito bom, tá? Eu vou falar também a respeito da precificação, como seria a precificação antes, né? Porque eu reduzi um pouco. Eu sempre falo, antes de começar a aula agora real, eu sempre falo que na consultoria e agora com o curso, eu não vendo só o meu conhecimento. Eu vendo também o tempo, né, que eu vivi no empreendedorismo, eu vendo o dinheiro que eu já investi. Eu acredito que eu já devo ter investido mais de 500 mil reais nas lojas que eu abri, né, incluindo agora a Pequi. Então eu vendo isso para vocês. O meu objetivo é fazer com que vocês economizem tempo e principalmente dinheiro, né, para que vocês encurtam o caminho de vocês, o caminho que vocês vão caminhar, né, para ter um negócio de sucesso, ter uma loja de sucesso. Então eu tô aqui exatamente para isso. Tá? Então agora a gente vai para a aula, a gente vai falar sobre gestão financeira. Óbvio, eu não vou conseguir falar tudo bem detalhado para vocês, mas eu vou ensinar os 8 mandamentos, né, que foi o método que eu criei para vocês, né, e eu tô colocando ele em prática agora no curso. Eu já testei com algumas pessoas da consultoria, fez um sucesso total, e agora eu tô apresentando ele para vocês, e eu vou dar, né, a aula com nada mais, nada menos que com o meu e-book, né, os 8 mandamentos. Acredito que muitos de vocês baixaram e eu vou explicar ele a fundo agora para vocês, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos fazer, né, vamos criar uma loja de sucesso. Então, pessoal, vocês já estão me vendo pequenininho aí, né, vocês já estão vendo a tela do meu computador, e a gente vai começar com os 8 mandamentos da gestão financeira, né, sua loja mais forte pós-crise. Né? É importante dar uma ênfase nisso, né? Porque eu criei esse e-book, né, com a intenção de passar esse conhecimento da gestão financeira para muitas pessoas, assim como você que não tem um conhecimento tão a fundo, né? Então aqui é uma entrada, né? Parabéns, você tem uma vontade enorme de fazer as coisas acontecerem. Aqui a gente pede para que você tire uma foto. Então, se você está assistindo aqui a nossa última aula, tira uma foto, posta lá no Instagram, isso ajuda demais a gente. Tá? Que é uma breve apresentação sobre mim, né? E a gente tem que começar sempre com um meme, como é um assunto tenso, né? Como é um assunto um pouco complicado para algumas pessoas, a gente quis quebrar o gelo com vocês, né? Vontade de dominar o financeiro da sua loja, né, minha filha? Então bora lá. Então, pessoal, aqui já tem um texto, né, introdutório, falando que você, né, que faz parte do mundo empreendedor, já está cansado de ouvir que o mundo está longe de ser fácil, né? Isso é verdade. A gente cria metas, sempre acontece alguma coisa na economia, sempre acontece alguma coisa na nossa cidade. Às vezes a gente não consegue bater as metas, às vezes a gente não consegue alcançar os nossos objetivos, né? E a vida real é isso, né? Mas se tratando de gestão financeira, é importantíssimo a gente ter total controle, né? A gente não tem controle sobre o resto, né? A gente não tem controle sobre isso que aconteceu, né? Sobre isso que está acontecendo. Mas uma coisa que a gente tem que ter controle sobre a nossa vida e sobre o nosso negócio, né? Principalmente quando eu falo de ter controle sobre o nosso negócio, é sobre a questão financeira. Por que eu falo isso? Porque tem meses que o nosso negócio vende muito. E tem meses que o nosso negócio não vai vender nada, né? Então é importantíssimo a gente manter o equilíbrio nisso. Por quê? Porque nos meses que a gente não vende tanto, a gente precisa ter capital para sustentar o nosso negócio, sustentar a nossa vida. Principalmente você que vive somente do seu negócio, né? Então, hoje eu vejo o quê? Hoje eu vejo pessoas tendo negócios e vendo naquele negócio um caixa eletrônico, né? Eu pego dinheiro a todo momento, eu pego dinheiro toda hora, então não tem um salário definido, né? Não tem um controle, não tem um fluxo de caixa, não tem um programa, né, para fazer todo o controle das entradas e saídas. E aí o que acontece? O negócio ele vive ali mais no vermelho, né, do que no positivo. Aí acontece o que muitos empresários passam, que é o quê? Vender o almoço para pagar a janta, né? Vocês estão cansados de ouvir isso, mas é exatamente por isso que muitas empresas estão fechando nesse momento. E eu venho falando desde o início que o quê? Nesse momento que a gente está passando, né, os mais fortes voltaram mais fortes e os mais fracos voltaram mais fracos. Por quê? Porque quem tem dinheiro, quem tem capital para sustentar o seu negócio,
né? Quando as coisas normalizarem, vai ter dinheiro para injetar, para expandir, para crescer, né? E aí aquelas pequenas empresas que ocupavam espaços dentro do mercado, elas vão sendo engolidas, né, por essas empresas que têm caixa e têm capital. Então, se você é uma empresa pequena, por mais que você seja pequenininho, mas tem um caixa forte, né, se você tem uma reserva, essa empresa ela não vai conseguir, né, te engolir. Então, o que vai acontecer? Você vai ocupar o espaço dessas outras empresas que estão fechando e vai conquistar espaço junto com essas outras empresas grandes que vão engolir essas empresas que não têm caixa. É basicamente isso, tá? Eu tô falando de uma forma aqui bem mais aprofundada, mas isso é válido para você também que tem uma loja de roupas, né? Eu vi esses dias muita gente que tem loja virtual, que trabalha em casa, né? Que tem uma lojinha no bairro, que tem uma loja dentro da cidade, mas que também não é bem estruturada financeira, sendo engolida, né, por outras lojas maiores. Então isso é válido para você também, tá? Eu também vi pessoas com lojas pequenininhas, né, que estão conseguindo se sustentar, estão conseguindo comprar mercadoria, estão conseguindo vender, né, e estão vendendo bem, estão se saindo bem. Então aqui vocês vão ver, né, como está o coração do seu negócio, né, o coração que a gente chama é a gestão financeira. Então aqui a gente vai ver os 8 mandamentos da gestão da sua loja. O primeiro mandamento é o fluxo de caixa, tá? Então o fluxo de caixa nada mais é do que a demonstração do que entra e sai da sua loja. Tudo mesmo que entra no seu caixa ou sai tem que ser anotado, tá? Dos produtos de limpeza que você compra para a loja, até o brinco que você deu de brinde para cliente que fez uma compra alta. Então, pessoal, o fluxo de caixa é exatamente isso. Você pode fazer o seu fluxo de caixa em um caderno, em uma planilha do Excel, em um programa. Eu acho assim, muitas pessoas que estão começando o negócio, é válido fazer numa planilha, é válido fazer no caderno, mas se você já tem, por exemplo, uma loja física, invista em um programa, né, no computador, deixa o notebook na loja, ou baixe um programa para o celular. Tem um programa muito bom que eu indico lá no curso, que é muito válido, tá? Eu não acho esses tipos de programas pagos, que você consegue ter esse controle de fluxo de caixa, um gasto. Para mim é um investimento, tá? Porque você vai conseguir ter todo o controle da sua loja, tá? Então, por exemplo, hoje tem pessoas que têm funcionário na loja, não confiam em funcionário, né? Eu sei, às vezes acontece um problema ou outro. Então é muito importante vocês terem, né, esse controle total do negócio de vocês, tá? Então o fluxo de caixa pode ser feito diariamente para te facilitar, né, fazer o fechamento do mês. Então aqui está escrito, pode ser feito diariamente. Eu indico que você faça realmente diariamente, né? Até porque o que acontece? Você esquece, você deixa para depois, né? E vai virando aquela bola de neve e você vai esquecendo, né, do que é importante anotar ali no seu fluxo de caixa. Então, com o fluxo de caixa também bem controlado, você consegue também tomar decisões, né? Como eu falei, você consegue prever quanto você tem de gasto, você consegue prever quanto você tem para receber, e assim você consegue tomar decisões a respeito do seu caixa, a respeito de compra, a respeito, né, se você vai ficar no positivo, no negativo. Então é isso, pessoal, fluxo de caixa é fundamental. Entra lá no grupo da comunidade MSO. Se você está começando agora, principalmente, eu tenho uma planilha minha, tá, desenvolvida por mim, que eu dei de brinde, de bônus para vocês. Então, se você quiser, você pode entrar lá. No curso, vocês vão ter uma planilha também financeira no Excel, tá? Ela vai fazer todo o cálculo para vocês, né? Já vai te ajudar no fechamento, tá? Então, pessoal, ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? Né? Aqui vocês vão ver que da maneira mais simples possível, o ponto de equilíbrio nada mais é do que o quanto a sua loja precisa vender para pagar as contas fixas e variáveis. É ele que te ajuda a traçar as metas mensais do seu negócio para que mesmo não tendo lucro, você também não tenha prejuízo. Então, pessoal, o ponto de equilíbrio nada mais é do que aquele ponto em que você não tem lucro e nem prejuízo, né? Você pagou todas as suas contas, todas as suas despesas, mas também se pagou, né? Então, dentro desse ponto, né, dentro desse meio termo aqui, você já conseguiu pagar seu salário. O seu salário ele precisa estar dentro dos cálculos do ponto de equilíbrio, né? Eu vejo que muita gente confunde salário com retirada de lucro. Não é a mesma coisa, tá? Salário e lucro são coisas diferentes. O salário é o que você recebe para trabalhar. Eu sempre falo para os clientes da consultoria que você não trabalha de graça para ninguém e não deve fazer isso nem por você mesmo. Vocês vão ver daqui a pouco eu vou falando sobre salário. Então o salário já tem que estar incluso ali, né? Porque quando você atinge o ponto de equilíbrio, por mais que você não tenha lucro,
né, você já pagou tudo que você tem que pagar. Então, por exemplo, o meu ponto de equilíbrio é 4 mil reais. Com 4 mil eu paguei meu salário, paguei meu aluguel, paguei minhas contas, né, e fiquei no 0 a 0. Mas eu não tenho conta, eu não tô no negativo, né, eu não tenho conta para pagar depois. Então, se eu vender 8 mil, eu pago minhas contas com 4, né? E sobra mais 4 para eu reinvestir. E aí no curso vocês vão aprender que a retirada de lucro ela tem que ser trimestral ou semestral, né? Vocês vão entender isso, como é que vocês fazem isso no negócio de vocês. Então é fundamental vocês entenderem o ponto de equilíbrio. Eu vejo que muita gente nem sabe o que é ponto de equilíbrio, nunca ouviu falar isso na vida, né? E se soubesse, melhoraria muito o seu negócio. É um cálculo bem simples de fazer, tá? Existem outros cálculos envolvidos, né, que é margem de contribuição, que a gente tem que calcular. Então isso no curso vocês vão ver bem detalhado, mas é importantíssimo vocês entenderem o ponto de equilíbrio do seu negócio. Aqui vocês estão vendo um gráfico, né, que mostra perfeitamente como é que funciona. No meio aqui está o ponto de equilíbrio, né? E aí você vê que, ó, a partir do momento que ele passa do ponto de equilíbrio, ele já tem lucro. Quando ele chega ali no ponto de equilíbrio, ele não teve nem lucro e nem prejuízo, ele ficou no meio termo, tá? Então é basicamente isso. Então aqui, ó, o lucro da sua loja só começa a aparecer depois que você ultrapassa o valor de entrada que cubra os custos fixos e variáveis. Achar o ponto de equilíbrio da sua empresa é extremamente fundamental para manter seu negócio saudável e vivo. E aqui a gente vai falar sobre capital de giro. Então, capital de giro, esse é o carinha que está salvando uma boa parte da galera que teve que fechar seus negócios devido à pandemia que assolou o mundo. Capital de giro é o valor da empresa que se encontra em estoque, como nas contas a receber, valor em caixa e tudo aquilo que pode ser facilmente convertido para o cumprimento das obrigações financeiras e para a manutenção do bom funcionamento do seu negócio. Então aqui, ó, tá até eu deixei bem claro aqui, né? Cuidado para não confundir capital de giro, que é o valor disposto a pôr o seu negócio em movimento, né, com reserva de emergência, que a gente vai falar depois sobre isso. Então, como é que calcula o seu capital de giro? Aqui eu deixei uma fórmula bem simples para vocês, que é o quê? O capital de giro é igual contas a receber, valor em estoque, menos contas a pagar. Então eu coloquei até um exemplo aqui, né, que por exemplo, você tem 6 mil a receber, você tem 3 mil em estoque e tem 2 mil de contas a pagar, que dá um total aí, você coloca 6 mais 3 menos 2, dá um total de 7 mil de capital de giro. Então o correto, né, é que toda empresa tenha pelo menos 3 meses de capital de giro. Eu sei que muitas vezes é inviável, né, você ter esses 3 meses. Então tem pelo menos 2, né, pelo menos 1, né, pelo menos ter uma reserva de emergência no seu negócio, levando em consideração que esse negócio já é um negócio que tem um faturamento considerável. Então, por exemplo, você está começando agora, seu capital de giro pode ser 2, 3 mil reais, né? Então, inclusive eu ensino até para as pessoas que chegam geralmente, Matheus, eu quero fazer a consultoria e estou com 5 mil reais no banco, eu quero investir em um negócio. Eu sempre faço um planejamento para que a pessoa sempre, né, deixe um dinheiro lá guardado, né, em caso aconteça alguma coisa, caso o negócio demore um pouquinho a girar. Porque eu vejo que tem alguns empreendedores que arriscam tudo, né? Pega esses 5 mil, investe 4 mil em mercadoria, R$ 1.000 investe em sacola e coisas ali que são necessárias também, mas fica sem dinheiro em caixa. O que acontece? Quando você começa a vender, você começa a retirar esse dinheiro e paga a conta. Você vai te retirando o dinheiro e pagando conta. Chega a um ponto que você não tem nem mercadoria e nem dinheiro para comprar mercadoria nova. Acontece o que muitas vezes, né, alguns empreendedores fazem, que é pedir empréstimo. E aí começa a virar aquela bola de neve e o negócio não sai do lugar. Eu não sei se é o seu caso, mas eu vejo muita gente, principalmente que chega na consultoria, nessa situação, tá? Então é importantíssimo vocês terem também um capital de giro no negócio de vocês, por menor que seja. Tá? Então aqui, reduzir custo operacional, né? Inclusive no meu Instagram eu postei um vídeo ensinando como é que você calcula o seu custo operacional. Então custos operacionais são aqueles que a sua loja vai ter simplesmente por existir, né? O aluguel, se você tiver um ponto físico, a internet, caso você trabalhe no online. Todavia, às vezes, muito desses custos poderiam ser poupados e você sequer parou para analisá-los. Talvez agora que estamos vivendo esse período difícil, né, que muitos empreendedores foram começar a pensar em fazer cortes não essenciais, porém isso deveria ser um hábito, né? Então agora que as pessoas estão passando por isso, muita gente está pensando em reduzir custo, mas isso tem que ser diário. Você, quando tem um negócio, você tem que sempre estar analisando os custos do seu negócio.
O que eu posso reduzir? O que eu posso cortar? O que está sendo desnecessário? Porque todo corte, né, de dinheiro que você tem, por exemplo, eu pago um telefone aqui na minha loja que é R$ 40 por mês, né? É um valor pequeno, mas você pensa no longo prazo, é R$ 400. Esses R$ 400 poderia ser investido na sua empresa, que poderia ter feito 800, que poderia ter feito 1.200, poderia ter feito 2.400 e assim por diante, né? Então é sempre bom a gente analisar o nosso custo operacional. Existe um cálculo também de custo operacional que ele te ajuda demais a você na hora de precificar. Isso vocês vão ver lá dentro do curso também, tá? Então, por exemplo, a gente fala assim, mas eu tenho uma loja online, eu não tenho custo, né? Então aqui, para uma loja online, buscar uma operadora de internet que te ofereça um plano com valor menor pode ser uma alternativa. Já é uma loja física, analisar os gastos de produtos diários, como produtos de limpeza, material de escritório e até energia, são possibilidades, né? Então é um ponto aí que cada negócio é único, você tem que avaliar de acordo com o seu negócio. Mais um exemplo, você que tem loja online, muita gente fica colocando crédito, né? Gasta ali internet, gasta ligação. Então se você calcular às vezes no final do mês, você gastou aí R$ 200 com crédito, sendo que se você tivesse um plano, você gastaria R$ 39,90, R$ 40 por R$ 45, R$ 49,90 por mês. Então é sempre importante vocês estarem analisando esses custos de vocês e eliminarem custos desnecessários, tá? Porque quando você economiza, né, custo, quando você corta custo, na verdade, você coloca mais dinheiro no seu bolso, tá? Então o quinto mandamento, compras estratégicas. Pessoal, existem 3 caminhos, né, que você percorre dentro do empreendedorismo quando você tem uma loja, né, de roupas, que é o quê? Fornecedores, né, bons fornecedores, fazer compras estratégicas e saber se posicionar no online. Para mim são os 3 caminhos que você tem que seguir, né, para você começar a ter um negócio de sucesso. Fora os outros que eu falei, né, que entra aí também no conjunto. Mas é importantíssimo vocês saberem comprar. E para comprar você precisa entender o quê? O seu público, né? E é exatamente por isso que a primeira aula foi exatamente sobre público-alvo e persona. Então, para mim um dos fatores determinantes para você ter sucesso em lojas de roupas, principalmente, é você saber comprar. Então eu, por exemplo, eu sou homem, eu trabalho com lojas, né, de roupas femininas há 8 anos. Então como é que eu sempre tive um destaque muito grande? Por que é que eu vendi sempre muito bem roupas femininas? Porque eu sempre pesquisei, eu sempre estudei estratégias, né, para conseguir vender bem o feminino. Então, foi por conta dessas estratégias, né, que eu consegui sempre vender muito bem. Hoje a Pequi é minha marca, vocês sabem, e eu que desenho todas as minhas peças, né? E por que as minhas peças vendem muito bem? Porque eu sempre foco, lógico, na exclusividade, mas eu sempre estudo o mercado, eu sempre estudo o que está na moda, cores, estampas, né? Óbvio, a minha marca eu não tento trabalhar com o comum, com o óbvio, eu tento fugir disso. Mas eu sempre coloco o que está realmente na moda, né? O que está sendo procurado, mas de uma forma diferente, de uma forma exclusiva. Então é o que faz a Pequi, né, ter o sucesso que ela está tendo hoje. Então na sua loja, né, na sua marca, você tem que pensar dessa forma. Eu vejo que muita gente quer vender sempre preço, né? Quer focar sempre na quantidade. Eu tenho R$ 1.000, eu quero comprar 100 peças de 10. Porque eu vou vender mais, eu vou ter mais peças, eu vou conseguir vender mais. Cuidado com isso. Por quê? Quanto mais peças você compra, maior é a chance de você ficar com estoque parado. Isso daí é um fato, tá? Na minha vida no empreendedorismo, né, na minha vida como dono de loja, eu vi isso na prática. Então, quanto mais você compra mercadoria exclusiva, né? Quando eu falo exclusiva, eu não falo mercadoria com preço muito alto, mas mercadoria diferenciada, né? Menor é a chance de você ficar com aquela mercadoria parada. Por quê? Porque o diferente vende. Pessoal, a dificuldade que você tem para vender uma peça, né, um body de R$ 20, é a mesma dificuldade que você tem para vender um body de 100. Por quê? Porque esse body de 20 a concorrência é maior. Esse de 100 muitas vezes não tem concorrência, porque é uma peça exclusiva. Então, por exemplo, se você compra 5 peças de 10, faz uma precificação de 100%. Né? Vamos dizer aí que você vai vender ele por 20. Então, se você vendeu 5 bodies, você vai faturar 100 reais, certo? Cada body 20, 100 reais. Agora vamos dizer que você comprou um body de 50. Você foi lá e vendeu ele com a precificação de 100%. Você está vendendo ele a 100 reais. Então, pessoal, para você ter o mesmo faturamento
desse body de 100 reais, né, que é um pouquinho mais exclusivo, que você pagou mais caro, você pagou 50 reais, você tem que vender 5 de 10. Então, às vezes a chance de você vender 2, 3 e ficar com 2 parado é muito grande. E é onde exatamente fica o seu lucro parado, né? Então, quando vocês forem montar a estratégia de vocês de compra de mercadoria, inclusive eu ensino isso em uma aula, né, que eu chamo de produtos de curva ABC, eu ensino você a fazer uma compra estratégica utilizando esse método. Você tem que saber exatamente o que comprar, né, como comprar e não focar somente em quantidade e em preço. Tá? Porque todo mundo quer trabalhar com quantidade e preço, né? O diferencial das pessoas, infelizmente, viraram de preço e quantidade. E não é isso, né? Hoje o mercado ele tem muito espaço, por mais que muita gente ache que está saturado, o mercado tem muito espaço para crescimento, tem muito espaço para as pessoas que estão chegando, né, novas no mercado. Você só tem que saber exatamente como se destacar. E hoje, para mim, né, um dos fatores determinantes para quem se destaca nesse meio é saber comprar uma boa mercadoria, tá? Aqui a gente fala sobre a curva ABC, né, os produtos de curva ABC. Então aqui basicamente é trabalhar com peças que chamam atenção, né, ser uma margem muito alta. Os produtos de curva B são produtos mais exclusivos com a margem bem maior, né, onde você consegue ter o seu lucro. E os produtos de curva C é onde você complementa a venda, é onde você entra com aquele produto ali de baixo ticket, né, de baixa margem, mas é aquele produto lucrativo que tem alta saída da sua loja e que ele complementa a venda da sua cliente, né, e sobe o ticket médio dela, tá? Então basicamente é isso, tá? Agora o sexto mandamento é a precificação correta. Esse é um dos pontos, né, que muita gente tem dificuldade, que é a precificação. Então aqui eu até coloquei uma imagem de uma torneira, né? Aqui está uma das torneiras que os donos de loja mais deixam abertas. E sabe o que escorre dela? Seu lucro. E ela vai diretamente para o ralo, né? Bem forte também. Então aqui, ó, muitas pessoas ainda têm um péssimo hábito de achar que a precificação correta é pegar o valor pago e multiplicar por 2. Né? E quando eu escuto de algum cliente novo na consultoria que essa é a maneira dele de precificação, né, de precificar, meu peito até dói. A precificação incorreta é um dos principais fatores que levam o seu negócio a ter um infarto e até bater as botas, ou seja, falir. Né? Então vou te dar um exemplo prático para ficar mais claro. Né? Esse exemplo é bem legal. Você pagou 20 reais em uma blusinha e resolveu cobrar o dobro, 40. Logo você está tendo 100% de lucro, correto? Não, óbvio que não. Tá tudo errado, eu vou te mostrar. Primeiro de tudo, você pagou por uma passagem ou às vezes um frete, né? Se você for diretamente comprar, além da passagem, você precisou gastar com alimentação também. Então já vamos diminuir um pouco daquele lucro de 100% lá em cima. Enquanto uma peça está na sua arara, ela está ocupando espaço. E esse espaço tem custo, tem aluguel, tem energia, tem internet. Porrada de coisas, né? Então um pouco mais do seu lucro foi para o ralo. E aqui a gente vai falar... Agora alguém viu a blusinha, provou e resolveu comprar, mas você vai passar no crédito, né? E olha a taxa da maquininha levando seu lucro. Ah, não podemos esquecer da sacolinha na qual a cliente levou a blusinha dela. E junto com a sacolinha para você sobrou o quê? Prejuízo. Precificar uma peça vai muito além de dobrar o valor. Você precisa ter em mãos todos os gastos que teve para comprar aquela peça e embutir no preço de venda. Pessoal, vocês podem ver, né, que principalmente quando você está começando, você sempre tem a sensação de que você está comprando uma peça, né, por exemplo, por 20 reais e está vendendo por 40 tendo lucro. Eu vejo muita gente que faz o seguinte, pega 200 reais, né, um exemplo, investe 200 reais em mercadoria, paga 100 de frete. Quando essa pessoa começa a vender essa mercadoria, ela começa a gastar. E aí ela não vê quanto realmente teve de lucro, ela não vê realmente quanto recebeu. E aí que está o problema. Porque você não sabe identificar se você está tendo lucro, né, se você está precificando certo, se você está tendo prejuízo. Então vocês podem ver que esses 8 mandamentos, eles sempre se conectam. É igual os 11 pilares lá do Instagram que vende. Aqui está tudo conectado. Então para você saber precificar, você tem que ter um bom fluxo de caixa. Para saber precificar, você precisa ter um salário definido. Então, um dos pontos que eu até falei lá em cima sobre o custo operacional, é que o custo operacional ele vai te ajudar com isso. Né? Ele vai te dar uma porcentagem geral do que você tem de custo de manutenção da sua loja, né? Por exemplo, internet, aluguel, funcionário, né? O seu salário. E com essa porcentagem, você vai conseguir embutir na sua precificação sem muitos problemas. Então, por exemplo, eu vejo que um custo operacional geral é 20%. Não é para você pegar e aplicar isso na sua loja, tá? Mas um custo operacional geral é 20%.
Então o que a cliente faz? Ah, eu quero faturar 100% na minha peça, né? Eu quero faturar 100%. Então ela pega a peça de 20, coloca, né, o 100%, 40 e coloca mais 20% em cima, né? Porque aí ela consegue tirar, né, o 100% dela e tirar também a porcentagem para os custos operacionais do negócio. Com a aula do Paulo, eu já falei bastante dele, ele que vai ensinar o módulo inteiro para vocês sobre gestão financeira. Ele vai falar sobre isso de uma forma bem técnica, de uma forma bem detalhada para vocês não terem mais nenhuma dificuldade a respeito de precificação, tá? Então lá vocês vão ver cálculos, vocês vão saber exatamente como calcular e como precificar, né, as peças, os produtos de vocês aí, seja em qual negócio você estiver. Então, o 7º mandamento: separar o dinheiro do seu negócio do seu dinheiro pessoal. Isso aqui eu venho falando, né, no decorrer do vídeo. É importantíssimo você ter essa separação. Igual eu falo, muitas pessoas confundem o salário com lucro. Não é a mesma coisa, né? O salário, você está se pagando para trabalhar, né? O seu negócio, ele precisa pagar você. Se ele não paga você, se ele não consegue se sustentar e nem consegue pagar você, não tem por que você ter um negócio. Você está gastando energia e tempo, né? Vai trabalhar de CLT, vai trabalhar para alguém, né? Não tem necessidade de você ter um negócio se o negócio não é lucrativo. Então o seu salário, ele precisa estar embutido ali desde o início, tá? Você não pode deixar isso para depois. Ah, eu vou começar aqui. Eu vejo muita gente falando assim: ah, não, eu vou começar o meu negócio, eu não quero tirar nada para mim, não. Eu vou trabalhar 1, 2, 3 meses e depois eu tiro ali o meu dinheirinho, né? Pessoal, não façam isso. Por quê? Vocês precisam ser estimulados a trabalhar, né? Quando você, eu não sei se você já trabalhou de vendedor na vida, eu não sei o que você já fez antes, mas um vendedor de uma loja, por exemplo, ele é estimulado a trabalhar por quê? Por conta do salário, né? O empregado, ele é estimulado a trabalhar por conta do salário. E a mesma coisa é você. Mesmo que você seja o dono do seu negócio, você precisa de um salário para viver estimulado. Quem é que tem, né, o objetivo de fazer uma coisa crescer se essa coisa não me dá nenhum retorno, né? Se eu estou ali investindo meu tempo, meu dinheiro, né, e eu não estou vendo nada voltar para mim. Então o salário é necessário e fundamental desde o início do seu negócio, né? Importantíssimo para você, né, para que você consiga ter foco, para que você consiga ter objetivo para crescer. E aí você vai deixando para depois, né? Não impõe metas, não impõe objetivos, e aí você chega um momento que você não consegue tirar nenhum salário para você e também não consegue fazer o seu negócio crescer. Vou destacar alguns pontos importantes para você colocar em prática que vão te ajudar nessa missão. Ter uma conta para você e uma conta para a empresa, né? Se você é MEI, é muito fácil você abrir isso. Inclusive você tem vários benefícios, créditos, cheques, é bem interessante. Mudar a forma de pensar, óbvio. Você trabalha para a loja, não o contrário. Defina um prolabore mensal, né? Um salário para você de acordo com seus gastos pessoais. Isso eu vou ensinar no curso, tá? Como é que você define um prolabore para você. Porque quando você define um prolabore, você tem que definir de acordo com a sua vida pessoal, tá? Para que o seu salário fique compatível com o que você vive, né? Da forma que você vive. Porque não adianta nada você definir um salário que não vai conseguir suprir a sua vida pessoal. Então você vai continuar fazendo retirada do seu negócio. Então tem que ser compatível, tá? Defina uma data para receber esse salário e evite ficar fazendo retiradas do caixa da sua loja diariamente ou semanalmente, né? Inclua seu salário nos custos fixos da loja que eu falei para vocês lá em cima. E aqui entra o 8º mandamento, que é a reserva de emergência. Quando a gente fala de reserva de emergência, a gente está falando mais do seu dinheiro pessoal, não do dinheiro do seu negócio. Por isso que eu falei para vocês não confundirem. Porque o capital de giro é o dinheiro que vai manter o seu negócio vivo. A reserva de emergência é o que vai manter você vivo, né? Então, por exemplo, pessoas que vivem 100% do dinheiro do seu negócio precisam ter uma reserva de emergência. Porque se chega num momento como esse que a gente está passando, né, muitas pessoas vão lá retirar o dinheiro do negócio para pagar as contas pessoais. Isso é errado, porque você tem que ter a sua própria reserva para que você viva com esse dinheiro e o seu negócio viva com o dinheiro dele. Então tem que existir essa separação, principalmente você que vive 100% do seu negócio, tá? E você pode me perguntar, mas e agora? Quem poderá me defender? Né? E a sua salvadora tem que ser ela, uma deusa, chamada reserva de emergência. Como o próprio nome diz, ela serve para te ajudar naqueles momentos que o bicho pega, né? E a gente se vê de mãos atadas. Então nesse momento muita gente ficou nessa situação, né? Como está acontecendo com muitas pessoas nesse momento. Em muitos países onde o time, né, para a gestão financeira é aguçado desde a infância, ter uma reserva é uma coisa normal, tipo escovar os dentes. Isso é um fato.
né? Aqui as coisas não são assim. No Brasil as pessoas não são tão educadas, né, a ter uma reserva financeira. Então por isso que muitas pessoas vivem no sufoco, né? Vivem ali sempre com boleto, sempre pagando conta e nunca sobrando nenhum dinheiro. Por quê? Porque a reserva ela é fundamental. E como é que você cria uma reserva? De acordo com a sua vida pessoal também, né? De acordo com o que o seu, né, ganho mensal te proporciona. Então é interessante você estipular uma porcentagem mensal para você fazer essa retirada e guardar para sua reserva de emergência. Tá? É como se fosse uma conta que você vai pagar, mas aí você pode colocar numa conta separada, você pode guardar em algum lugar, né? Mas é fundamental você ter uma reserva, tá? E da mesma forma que o salário, você impor metas para essa sua reserva. Então, por exemplo, ó, nesse ano de 2021, eu vou guardar pelo menos R$ 500 por mês do que entrar na minha loja, do que entrar, né, no meu rendimento. E no final do ano eu quero ter pelo menos, né, ali 11, 12 mil reais, né? Contando que às vezes você faz uma retirada para alguma coisa de emergência, às vezes um carro quebra, às vezes acontece alguma coisa na sua casa, né? Então você impõe metas. E aí quando chega no final do mês, você pode utilizar o dinheiro para viajar, você pode utilizar o dinheiro para coisas pessoais, né? Para fazer um luxo seu, né? Ninguém é de ferro. Mas é importante você ter a sua reserva de emergência, né, separada do capital de giro do seu negócio. A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã. Então a reserva de emergência, capital de giro, salário definido são coisas fundamentais para o negócio de vocês, tá? É exatamente por isso que eu trouxe esses 8 mandamentos, né? Por que eu trouxe esses 8 mandamentos? Para mostrar para vocês que existem coisas fundamentais nos negócios, né? Que muitas vezes vocês não sabem, as pessoas não falam para vocês que existe isso. Então no curso vocês vão ver isso bem detalhado, né? Passo a passo de como vocês constroem, né, o ponto de equilíbrio, de como vocês criam a reserva de emergência, de como vocês criam o capital de giro, de como vocês definem um salário, né? Como eu falei, não dá para eu entrar a fundo em todos os assuntos nesse vídeo, mas eu tenho certeza, né, que muitos de vocês não sabiam de muitas coisas que estão aqui no vídeo, né? Não sabia nem por que existia isso. Então, é exatamente por isso que eu trouxe esse vídeo. Igual eu falei lá no começo, eu poderia ter trazido aqui uma oferta, né, uma fórmula mágica para vocês venderem 2 mil, 10 mil reais amanhã. Mas não é isso, né, não é a minha intenção. Eu trouxe aqui um vídeo, né, sobre uma aula sobre gestão financeira, porque eu sei que é uma das coisas que vocês não dominam muito bem, né? O brasileiro em si não domina muito bem a gestão financeira. Eu estou começando a estudar muito nos últimos anos, porque eu também não dominava. Eu achava que não era importante, né? Mas infelizmente é, e a gente precisa dominar esse assunto. Então eu até falo, se você gosta de moda, né, se você gosta de vender roupa, por exemplo, não quer dizer que você vai ser uma boa dona de loja. Por quê? Porque para você ser uma boa dona de loja, você precisa ser uma boa gestora financeira, né? Ou você precisa ter um bom gestor financeiro. Aqui no curso a gente vai ensinar você a ser uma boa gestora, tá? Então aqui eu deixo as minhas redes sociais para vocês seguirem, né? Se você não acompanha, o meu número é que você pode entrar em contato diretamente comigo. E é isso, pessoal, né? Uma aula muito importante, uma aula aí que eu tenho certeza que abriu a cabeça de vocês quanto à questão financeira, um assunto que é muito assustador para muitos. E, pessoal, agora nós estaremos abrindo o nosso carrinho, né? Eu espero que eu tenha sido bem satisfatório com as aulas, eu espero que vocês tenham colhido o melhor. Como eu falei, gostou? Tira uma foto, posta lá no Instagram, me marca. Eu tô aqui para ajudar vocês, tá? Eu tô com esse propósito de vida, ajudar outros empreendedores a não passar pelo que eu passei, né, nesse caminho que eu percorri. O nosso curso estará aberto agora, tá? Você que tiver lá no nosso grupo vai ter acesso a um cupom de desconto. Acredito que vai estar pelo valor de R$ 149,90. Esse cupom, ele é limitado a uma quantidade de pessoas, tá? Acredito que são 20 pessoas que terão acesso a esse cupom. Depois 20 pessoas terão acesso a um cupom de 197. E o curso ele vai aumentando gradativamente. Por quê? Porque o valor inicial, a precificação inicial era 297 e finalizar em 397. Mas
com essa situação que a gente está passando, eu resolvi reduzir o custo para ajudar vocês, tá? Então aproveita, não deixem para depois. Essa primeira turma será com somente 100 alunos, então se bater os 100 alunos você vai ficar de fora, e essa precificação, esse valor agora não será visto jamais aqui, tá? Porque é um curso bem elaborado, são mais de 40 aulas, como eu falei, eu vendo o meu tempo, o meu conhecimento, o meu dinheiro, né, para vocês por um valor irrisório, né? Se você parcelar em 10 vezes vai dar aí 20 e poucos reais, menos de 30 reais por mês. Isso é uma caixa de cerveja para muitos, né? Falando de uma brincadeira. Então aproveitem a oportunidade, vão em busca de mais conhecimento, tá? Terminou o meu curso? Busquem outros cursos, busquem conhecimento na internet, continue me acompanhando que eu ainda vou trazer muita coisa legal para vocês, tá? E é isso, eu tentei ser o máximo, né, trazer o máximo de transparência possível, sem tentar enganar vocês de nenhuma forma, né? Eu fui verdadeiro do começo ao fim, aqui desde quando eu criei o grupo, que eu falei que estava chegando o curso, e eu estou muito feliz por você ter me acompanhado até aqui. Muita gratidão por cada um que está me assistindo, e eu espero ver vocês lá, né, na nossa sala de aula virtual do curso Loja de Sucesso. Então é isso, pessoal, eu espero ver vocês lá, tá? Qualquer dúvida pode chamar o nosso suporte, pode chamar no WhatsApp, pode me chamar lá no direct, tá? Ou lá no grupo também, na comunidade MSO. Se você não participa, entra lá, porque todos os empreendedores se ajudam lá com questões muito importantes também, tá? Como eu falei, são 43 aulas com profissionais, né, de áreas específicas, um curso totalmente diferente, né, do que vocês já viram aí no mercado. Como eu falei, eu tô até voltando aqui, eu já tava encerrando o vídeo, mas é uma coisa que eu tenho que deixar claro aqui para vocês. Eu entendo sobre muitos assuntos, eu entendo sobre gestão, eu entendo sobre tráfego pago, eu entendo sobre vendas, mas eu não sou específico e profissional em todas as áreas, né? Por mais que a gente entenda de tudo um pouco, tem áreas que a gente não é tão específico. Então eu resolvi trazer pessoas, né, profissionais de muitos anos formados para dar aulas específicas para vocês. Então, por exemplo, o Paulo, ele vai dar aula de gestão financeira, né? Vai ter um contador falando para vocês sobre a parte burocrática do negócio, registro de marca, etc. Então a minha gestora de tráfego vai dar aula para vocês sobre tráfego pago e terá outros bônus bem legais também, porque as aulas do curso serão atualizadas, né, mensalmente. A gente terá encontros ao vivo, a gente terá muita coisa legal, e tem uma coisa bem interessante que eu estou pensando em agregar também no curso, que eu vou contar para vocês a partir do momento que vocês estiverem lá dentro, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Como eu falei, estou muito grato por vocês terem me acompanhado e eu espero ver vocês lá dentro do nosso curso Loja de Sucesso. O link do site, né, do nosso site de venda vai estar aqui embaixo. Lá tem todas as informações das aulas, tem todas as informações, algumas respostas, né, de perguntas que vocês podem se fazer na hora da compra. Mas se tiver qualquer dúvida, nós estamos disponíveis aqui para te atender, para esclarecer as dúvidas, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado por me acompanharem até aqui. Eu espero ver vocês lá dentro. Tchau, tchau.